Olá, gente, bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Eu, Daniel Souza e Tanguy Bagdadi estamos aqui para repercutir um pouco os temas da semana, não é isso, Tanguy? Isso aí. É mesmo? Então tá bom. Então vamos lá. Deixa eu tentar adivinhar só uma coisa aqui. Tem Copom hoje? Hoje tem Copom. Rapaz, mas Copom Posso falar do Copom? Pode falar do Copom. Ah, Vai legal. lá, fala do Copom. O que aconteceu no Copom? Você quer que eu comece? O Copom ainda não foi, cara. Ah, não foi? Então Copom? por que tem Copom? Porque o Copom vai ter o seu resultado divulgado agora no final do dia. O que eu tô achando é o seguinte, quando a gente vai fazer a pauta, se você tá sem nada pra falar, você diz que tem Copom porque vai ter uma reunião antes, uma depois, uma semana antes, uma semana Não é depois. verdade. Você pode botar aí no Google, no Google, que você vai ver que tem Copom hoje. O Copom, pode anotar, ele vai reduzir em 1% a taxa Selic, ainda mais depois do resultado da inflação divulgado pelo IBGE essa semana. Puxa, que nós tivemos aí a inflação mensal de 0,19. A inflação está muito baixa, cara. Está muito baixa. E vai chegar, caindo 1%, chega 1 ponto percentual, chega a quanto? 8,25% ao ano. Você que é um cara rentista, isso é uma má notícia. Não, tô preocupado já, porque vai render menos. As suas ativos aplicações no Tesouro Selic vão render menos. Vão render cara. menos. Então isso é uma má notícia e talvez você tenha que começar a trabalhar. Não, mas aí não. Não é uma opção boa o suficiente. Você não se rebaixa tanto, né? Não vou chegar Ah, assim. então tá bom. Quando a taxa chegar tipo 4%, a gente começa a pensar. Agora, falando seriamente, a gente está falando de um cenário onde o Copom pode reduzir a taxa de juros sem maior medo, porque o risco de inflação é nenhum no atual momento. Aliás, existe o risco de descumprimento do piso da meta de inflação. A nossa meta é de 4,5% para esse ano, existe uma margem de tolerância de 1,5% para cima, 1,5% para baixo, e no atual momento a inflação anualizada no Brasil está abaixo de 3%, abaixo da margem de tolerância, então há aí o risco de descumprimento da meta de inflação. E eu vi que você escreveu aí, ou gravou no áudio, na verdade, que o crescimento estava em 0,2%. Isso. É dentro do esperado? Era isso mesmo ou deveria ser mais alto? Olha, o crescimento de 0,2% acabou sendo uma surpresa positiva. Claro que a gente está falando de um momento onde no Brasil a gente está comemorando 0,2%, tamanha a carência de dados econômicos positivos que nós temos no atual momento. Mas a boa notícia acabou sendo, quando você disseca o número, você observa que o crescimento foi impulsionado pelo consumo, o que é uma ótima notícia, porque o consumo é o motor do crescimento econômico brasileiro. O setor de serviços também teve um desempenho excelente, mesmo com o setor agrícola estagnado, quer dizer, uma variação de zero, nós tivemos uma variação positiva do PIB. Tivemos também essa semana uma divulgação de um dado ótimo da produção industrial. São pequenos indicadores que vão se avolumando e sugerindo que o Brasil está num processo de recuperação do seu crescimento econômico, apesar do ambiente político, apesar de delatores que se autodelatam e coisas desse tipo. Acontece. Por falar nisso, cara, o Gabriel está perguntando se a Polícia Federal levou aquela mala que acharam na sua casa. Eu primeiro estou curioso de saber como é que ele sabe da mala que estava na sua casa. Eu queria que você explicasse isso, e o rapaz ali. Eu posso explicar. E se levaram a mala cheia de dinheiro ou não, e se tinha 55 milhões ou menos, ou mais. É porque eu postei nas redes sociais uma imagem de uma mala lá em casa, e a mala lá em casa estava cheia de boletos. Claro. Estava cheia de boletos, e aí ele está perguntando se a Polícia Federal levou a mala cheia de boletos. Não levou. Infelizmente, eu gostaria muito que ela tivesse levado e pago para mim, mas não levou. Você sabe o que teria acontecido se tivesse levado, né? O que teria Ia acontecido? vencer tudo, você ia ter que pagar tudo com juros. Teria sido pior, né? Melhor deixar lá, né? Melhor deixar lá e tentar pagar ou negociar com os credores. Isso. Eu vou continuar perguntando para você, aproveitar que você está no foco das atenções aí. E Angola, rapaz, quer dizer que o MPLA ganhou as eleições? Ganhou, cara. Não é exatamente uma surpresa, afinal, é MPLA. É MPLA. MPLA está no governo desde 1975, desde a independência angolana. Então, não é exatamente um lugar onde há uma alternância de governos muito forte, muito significativa, não. A primeira alternância, pelo menos do nome, né? Pelo menos o João Lourenço agora não era o presidente nas últimas décadas. É a segunda, porque, tá vendo? Você tem que estudar mais sobre Angola, cara. Agostinho Neto foi presidente de Angola de 75 até 79. Aí ele foi substituído por José Eduardo dos Santos, que agora vai ser substituído por João Lourenço, o ministro da Defesa de José Eduardo dos Santos, mas o MPLA continua no poder. Se entrar na casa do ex-presidente, encontra 55 milhões dentro das caixas? Olha, eu acho que talvez não, porque ele guarda melhor o dinheiro em bancos suíços. Bancos suíços acho que estão mais bem guardados. Entendi. Entendeu? Outra notícia que teve essa semana também, que saiu um relatório da ONU, que foi formulado por um brasileiro, inclusive, um cara chamado Paulo Sérgio Pinheiro, que aliás foi um cara que trabalhou na Comissão da Verdade e tal, e ele é um relator da ONU para a Síria. Então ele foi mandado pela ONU para a Síria para monitorar principalmente questões relacionadas a direitos humanos. Ele foi para lá para fazer esse monitoramento há alguns anos.
o governo do Assad fez da vida dele um inferno, então ele não conseguia monitorar absolutamente nada, ele conseguia ficar somente em Damasco, sem ter acesso a nenhuma informação do que acontecia no restante do país. Portanto, ele faz o trabalho de monitoramento a partir de Genebra. Certo. E ele apresentou um relatório essa semana agora. Monitoramento a partir de Genebra, isso funciona? De Damasco não está funcionando. Então, acho que a partir desse momento, qualquer outro lugar serve. O monitoramento é feito muito mais à distância, com pessoas que estão no lugar, conversa com pessoas da sociedade civil, com representantes, com ONGs e tal, porque de lá ele não conseguia fazer absolutamente nada. E ele deu uma conferência, uma entrevista coletiva esses dias agora, apresentando um relatório, e que disse que há indícios mais ou menos comprovados de que o governo sírio utilizou pelo menos 24 vezes armas químicas ou biológicas contra a população. Então, quando teve aquele caso em Idlib, né, que foi esse ano agora, que inclusive levou os Estados Unidos a fazer aquele bombardeio contra uma base aérea vazia na Síria, houve muita discussão sobre se tinha sido realmente o governo do Assad ou se tinha sido, de repente, os rebeldes ou alguém tinha usado aquelas armas para incriminar o governo do Assad. Segundo a ONU, não há dúvida de que foi o governo do Assad e não foi um caso isolado. Foi um caso relativamente comum ao longo dos últimos anos na Síria. E o que a ONU pode fazer diante disso? Nada. Nada. Tá, ok. Não pode fazer nada. Mas, na verdade, olha então só. você trouxe essa pauta para quê? Na verdade, não é que não pode fazer nada. Quando a gente fala sobre a ONU, é importante ter noção que o constrangimento joga um papel importante. Nenhum país gosta de ficar constrangido. Nenhum país gosta de ser visto como aquele que foi pego mentindo, aquele que está sendo contradito. Então, a tendência é que a pressão aumente, principalmente porque quando a gente fala sobre armas químicas e biológicas, a gente está falando sobre algo que grande parte do mundo considera intolerável. Então, se a ONU, que, enfim, imagina-se que seja isenta, ela tem comprovações de que 24 vezes você teve uso de armas químicas e biológicas, a pressão sobre o governo do Assad aumenta bastante. Entendi. Então, você acha que o governo do Assad vai ficar constrangido diante disso? Acho. Tá, legal. Mais uma pergunta? Não, nenhuma pergunta. Tá. O nosso amigo Pedro Miranda está pedindo o programa sobre o Tajiquistão. Mas o Tajiquistão perdeu, né, cara, na eleição, então eu não posso fazer sobre o Tajiquistão. É um apelão. Faz um comentário rápido, cara, sobre a economia do Tajiquistão. Não posso fazer isso. Não pode fazer isso. É o respeito à democracia, é o respeito à democracia e às urnas. Entendi. Do Tajiquistão. Nada perdeu. de recall. Você não acredita em recall. Não. Você acha que quem ganhou as eleições tem que ficar até o fim, independente do que aconteça, mesmo que o povo clame por mudança. Não importa. Tem que ficar lá. Tem que ficar até o final. Tem que respeitar a eleição. Tem que respeitar a democracia. Urnas. Você está ficando vermelho, está estranho lá na tela ali. Não está combinando com a cor da sua camisa. Então, beleza. O que a gente vai falar agora? Não sei. O que mais que tinha na pauta? Tu não tinha uma pauta aí, cara? Na dúvida, tem sempre Coreia do Norte. Quer falar Coreia do Norte? Novo, cara. Não quero mais falar de Coreia do Norte. A cada Copom tem uma Coreia do Norte. Na verdade, o comentário... A Coreia do Norte é o seu Copom, cara. É o meu Copom, exatamente. Você não tem do que falar, fala da Coreia do Norte. Coreia do Norte, sempre. Um país irrelevante, um país que não tem nenhuma importância no mundo, um país pouco povoado, pouco... Mas, na verdade, eu vou até mudar. O que eu queria falar não é sobre a Coreia do Norte. É, na verdade, sobre os Estados Unidos. O Trump resolveu que a melhor maneira de se lidar com a Coreia do Norte é colocando mais sanções. Bom. E eu fico pensando o que mais se sanciona, né? Bom. O que mais? Você pode tirar mais o quê? Então, eu acho que nesse ponto perde-se de vista o fato de que a Coreia do Norte ela não age por falta de pressão ou por falta de, enfim, sanções econômicas, comerciais, políticas, diplomáticas. Já tem tudo, todas as sanções que você poderia colocar já estão lá. Então, eu fico na dúvida sobre se isso não acaba sendo contraproducente. Você acaba perdendo tempo tentando aprovar novas sanções, tentando convencer a China e a Rússia de aprovarem sanções e, no final dos contos, o resultado acaba sendo nenhum. Cara. Então, qual é a sua sugestão para lidar com a Coreia do Norte? A minha sugestão é que você responda a pergunta da Aline Feller, fugindo um pouco. O Daniel está meio tímido, está muito à vontade no estúdio I, está te provocando. Tá me provocando, é isso? Tá te gongando. Aline tá me Feller gongando? tá te gongando. Cara, mas isso é assim mesmo. Isso é assim mesmo. É a fama, né, cara? A fama como vai né, cara? Faz isso, a gente acaba ficando meio de sapato alto. Exatamente. Salto alto, tá todo nervoso, salto alto. Isso. Mais alguma coisa? Perguntaram ali sobre as eleições alemãs, cara. Tá achando que eu vi ali a pergunta, cara. Você tá escapando. Mas eu falo, as eleições alemãs vão acontecer agora em setembro e é extremamente provável que a Angela Merkel vença mais uma vez. Na verdade, o dilema da Angela Merkel agora é se ela vai precisar de uma coalizão para poder governar ou se ela não vai precisar. É muito provável que ela vença as eleições precisando de uma coalizão, mas é muito provável que ela consiga fazer essa coalizão sem se constranger muito, sem ter que fazer concessões muito grandes. O domínio político da Angela Merkel na Alemanha é inquestionável, a popularidade dela continua alta, e você tem uma relação de muito respeito entre os partidos. Mesmo a oposição, então mesmo o SPD, por exemplo, tem uma relação de muito respeito com a Angela Merkel. Então, nós queremos ganhar as eleições, nós temos propostas diferentes, mas a gente respeita muito o trabalho que a Angela Merkel faz à frente da Alemanha. Angela Merkel, que mulher, hein, cara? Que maravilhosa, gosto né, dela, cara. Gosto dela. Eu sei que você não gosta, não, que você é contra a Angela Merkel, mas eu gosto dela.
Acho ela uma mulher de fibra, mulher firme, trata aqueles europeus lá perdulados que gastam loucamente no Você cabresto. imagina um diálogo entre Angela Merkel e Margaret Thatcher, cara? Seria Você maravilhoso. pagava pay-per-view por isso, não Eu pagava? pagava, eu ia adorar Pagava ver. pay-per-view, imagina. Margaret Thatcher, que saudades de Margaret Nossa, Thatcher, cara. mulher maravilhosa Mulher também, né? tratava ali o pessoal no cabresto, era bom. Isso aí. Saudades. Beleza, Valeu, é isso? Obrigado, Abraço. gente.